Olá, gente, tudo bem? Estamos começando então mais uma conversa aqui dentro da nossa série especial A Era do Clima, rumo à COP30. E hoje temos o prazer de receber a Luciana Batista, ela que é presidente da Coca-Cola para o Brasil e Cone Sul. Então, na próxima meia hora, 40 minutos, vamos conversar bastante sobre a sustentabilidade do grupo Coca-Cola. Luciano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui. Olá, tudo bem? Obrigada, Eduardo. Um prazer estar aqui também. Um alô para todos os espectadores e ouvintes aqui do programa, para a gente falar sobre esse tema tão importante para nós. Agora, Luciana, claro, se a gente for pegar aí as siglas ESG, né, que é meio ambiente, a questão social e a questão da governança, vamos começar então primeiro pela questão ambiental, vai, pelo E, né, o E, claro, na sigla em inglês, né? Bom, claro que uma empresa como a Coca-Cola tem muita relação, por exemplo, com a questão dos recursos hídricos, né? Isso é um insumo fundamental para o grupo. Então, se a gente pudesse começar por essa parte, ou seja, tentando entender, né, como que a Coca-Cola hoje, claro, aqui no Brasil, né, está se relacionando principalmente com essas questões mais prementes aí da sustentabilidade, no caso, os recursos hídricos. Tá bom, vamos lá. Então, super bacana, você começou falando exatamente do primeiro tema da nossa pauta de agenda prioritária, né, como Coca-Cola. Como sistema Coca-Cola, água é o principal insumo dos nossos produtos e, portanto, né, também a resiliência hídrica e garantir que a gente, né, faz o uso dessa água de forma responsável, né, e traz de volta, né, para a natureza e para as comunidades essa água que a gente consome na nossa fabricação dos nossos produtos uma das pautas prioritárias que a gente tem, né, na agenda ambiental da nossa plataforma de ESG. Como que a gente faz isso? Acho que, em primeiro lugar, a gente tem um compromisso de repor mais de 100% de toda a água que a gente consome. A gente faz isso seja via projetos ambientais, efetivamente, que fomentam, por exemplo, técnicas agrícolas de menor consumo de água, reposição hídrica, né, recomposição de bacias, né, de matas no entorno de bacias hidrográficas, seja com programas de acesso à água para as comunidades, né, seja do entorno das nossas operações, seja em outras comunidades que têm estresse hídrico. Tá? Então, são nessas agendas que a gente trabalha. E aqui no Brasil, a gente há muitos anos já trabalha com esse programa de Água Mais Acesso, que é um programa que, né, já tem muitos anos de operação, em que a gente atua em conjunto né, com a FAS, da Amazônia também, para prover acesso à água para comunidades ribeirinhas também, de forma a garantir, né, que a gente tem um impacto positivo a essas comunidades. Mas isso vai muito além, também tem questões operacionais mesmo, né, de como que a gente minimiza o consumo de água para cada litro de bebida produzida, né? Então, isso passa por eficiência de fábrica, né, por processos produtivos, de como que a gente garante que qualquer tipo de água que não seja consumida no processo seja devidamente filtrada e reposta, né, no momento que ela é colocada de volta, né, nos lençóis, etc. Então, isso é bem importante para a gente, a atuação seja na reposição da água que a gente consome, seja na minimização do consumo que acontece nas fábricas também. E existe uma preocupação com o início da cadeia, ou seja, com a qualidade dessa água que é utilizada nas fábricas de vocês? Eu digo, por exemplo, né, aqui na região sudeste do país, a gente teve a crise hídrica lá em 2015, 2016. Aí, depois disso, teve uma aceleração muito grande, por exemplo, em cuidados com a mata ciliar, por exemplo, né, com as nascentes. Vocês chegam até esse nível da cadeia ou ainda não, Luciana? Não, sem dúvida. Acho que você trouxe um tema importante, né? Porque quando a gente começou com essa meta já há muitos anos atrás, a gente tinha uma meta total de reposição hídrica. E com o tempo que a gente percebeu que não basta uma meta na média. Ela é importante que você entenda algumas bacias hidrográficas, aonde estão localizadas as nossas fábricas, que tem o que a gente chama de estresse hídrico.
ou seja, né, menos acesso, mais riscos de períodos de seca. Então, o nosso compromisso passou a ser nestas localizações que a gente tem, né, regiões que a gente chama de estresse hídrico, a gente fazer a reposição de mais de 100% nessas bacias. E, portanto, as ações são focadas, né, não onde é mais fácil, mas onde, pelo contrário, onde é mais difícil, né, porque são exatamente nessas áreas que a gente tem que ter uma atuação mais forte para promover a reposição hídrica dentro de cada uma das bacias. Tá? Então, acho que esse é um exemplo, eu vou dar um exemplo mais extremo de uma região de fora do Brasil, mas também parte da minha região, que é, por exemplo, a região do Chile, né? Então, como que você faz isso numa região de estresse hídrico tão forte como lá no Chile? A gente está fazendo projetos aliados à inovação, por exemplo, né, de geleiras artificiais, né? Basicamente é promoção de criação de mais geleiras na região dos Andes, que conseguem prover uma região tão, né, com tanta desafios, né, de reposição hídrica, e a gente investindo em inovação para conseguir achar uma solução para aquela localidade, mas sempre em conjunto com outras, né, associações, né, entidades, instituições que também estão fomentando esse tipo de pesquisa. Então, é assim que a gente tenta trabalhar no início da cadeia, para também garantir que cada região em que a gente atua, a gente tem esse impacto também mais próximo. Ou seja, então isso é bem interessante. Ou seja, é claro que vocês estão preocupados com a água para a fábrica, mas também para a comunidade como um todo, né? Porque a gente sabe até, né, por causa aí das mudanças climáticas globais, essa questão andina, e não só no Chile, né? Nós mesmos aqui no Estadão já fizemos matérias na Bolívia, no Peru, essa questão do degelo é cada vez mais complexa, né? Porque se tem menos gelo, né, por causa do aquecimento global, você vai ter, claro, menos água líquida, né, para ser utilizada pelas populações, principalmente populações mais rurais, né, que moram nessas regiões andinas. Então é isso. Tem também essa preocupação com a comunidade como um todo, nesse caso específico do Chile, né? Exato, esse é um exemplo, mas claro que em outras comunidades, né, mais áridas, por exemplo, a irrigação é uma fonte de uso muito intensa. Então, a gente investe em projetos que fomentam uma irrigação mais eficiente, porque isso também, de uma certa forma, impacta o consumo de água. Então, é dessa forma que a gente consegue tangibilizar o que a gente chama de reposição hídrica nessas comunidades, e a gente tem que sempre ser mais criativo e trabalhar com inovação também em áreas que têm esse contexto mais desafiador, como eu mencionei. Tá certo. Agora, Luciana, além dos recursos hídricos, né, temos também a questão das embalagens, né, do plástico, enfim, que isso também é um problema ambiental cada vez mais gigantesco, podemos dizer assim, né? Sim. Temos o exemplo aí dos microplásticos nos oceanos, né, que é uma questão que os cientistas estão estudando muito. E aí, no caso de vocês, claro, tem essa questão da reciclagem das embalagens, né? Que tem muita embalagem sendo gerada, né, dentro da cadeia de vocês. E aí, como que está essa questão, então, específica aí da reciclagem dos plásticos no contexto da Coca-Cola aqui no Brasil ou no Cone Sul? Tá. Então, essa também é a próxima agenda prioritária. A gente tem, né, todo esse guarda-chuva debaixo de uma iniciativa que a gente chama de Um Mundo Sem Resíduos, né, World Without Waste, o nome global. E dentro dessa iniciativa, a gente tem um conjunto, né, de objetivos que a gente busca e de iniciativas que estão por trás de cada uma delas, né? Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em circularidade e gestão de resíduos, tem um conjunto de iniciativas relacionadas à redução, né, do uso de plástico e de materiais para as nossas embalagens. Então, eu dou um exemplo bem local, por exemplo, né, a água cristal, em que a gente, de novo, através de inovação, através de estudos bem profundos sobre manuseabilidade da embalagem, de como que a gente consegue ter menos plástico em cada um dos locais em que a água se concentra, em que a pessoa segura a garrafa, a gente fez uma redução considerável, né, no uso de plástico dessa garrafa. Então, isso é um exemplo apenas de múltiplos exemplos que a gente vem fazendo, redução do tamanho de rótulo, né? Em países que permitem, a gente tenta inovar, inclusive, para embalagem sem rótulo. Então, tudo isso passa pelo pilar de como que a gente reduz, né, toda a parte de embalagens que a gente gera, sabendo que ela é um elemento essencial do nosso produto.
né, e que é como a gente consegue chegar até a mão do consumidor de forma conveniente. Segundo pilar, né, como que a gente consegue reutilizar também para, dessa forma, gerar menos embalagens no mercado. E aqui no Brasil, a gente tem orgulho de ser uma companhia que tem 25% de nossos produtos sendo vendidos em embalagens reutilizáveis. E por trás disso, na verdade, não é algo fácil, né? Você ter toda a cadeia, né, que gera essa ida e volta da embalagem, que faz a lavagem da embalagem, que, portanto, a gente tem que ter mais atenção ao uso da água, né, porque as coisas são sempre interdependentes. Mas como que a gente consegue fazer isso? De novo, foi pensar também via inovação, né? Como que a gente tem, por exemplo, uma embalagem universal que serve a todos os nossos produtos. Isso para uma marca Coca-Cola que tem no formato da garrafa algo tão icônico, nunca é uma decisão fácil, mas foi o que a gente entendeu que era melhor para a gente conseguir promover e chegar nesses números que a gente tem e almejamos mais, né? Por exemplo, o caso do Chile, que eu mencionei agora há pouco, é um país referência em sustentabilidade na minha região, e lá porque a gente tem um engajamento até maior, né, do consumidor, do varejo, a gente consegue ter patamares mais altos, e é isso que a gente quer continuar evoluindo também com os nossos investimentos através de retornabilidade. Esse ano mesmo a gente está investindo em 2 novas linhas de retornáveis no Brasil, para que isso continue sendo um pilar importante da circularidade para nós. Né? E isso também, a gente, investindo em tecnologia, a gente está fazendo um projeto de serialização das embalagens retornáveis, porque aí eu consigo, além disso, toda vez que ela passa de volta na fábrica, a gente consegue entender se a gente está conseguindo alcançar lá as mais de 20 vezes que a embalagem vai e volta dentro do nosso sistema, e quanto tempo que isso acontece. Né? E aí, por último, né, como que a gente também promove a reciclagem, né, que acho que tem sido uma pauta que a gente tem atuado muito ao longo dos anos, né, para como que a gente consegue ser um agente de promoção da agenda de reciclagem também no país. Né? Acho que isso vem desde lá atrás, a nossa participação na implementação da Lei de Resíduos Sólidos, em conjunto com a indústria, mas também vem evoluindo com vários projetos que a gente tem dentro de cada um dos nossos engarrafadores, como Recicla Solar, na região do Nordeste. A gente tem, né, projetos em cada uma das regiões do país. E com isso, o que a gente faz? Né? A gente fomenta a cadeia de catadores também, né? Dando qualificação, né? Apoio, para conseguir também gerar né, essa coleta do plástico em um contexto brasileiro em que, né, a coleta de resíduos não é, né, igual em todas as regiões do país. Né? Então, como que você consegue fomentar essa cadeia? A gente vê isso também muito em conjunto com a atuação em conjunto com os catadores e o fomento dessa cadeia dos catadores também. E também fazendo a nossa parte em tornar as nossas embalagens mais recicláveis. Né? E aí eu também dou um exemplo de mudança em produto e inovação. Sprite é uma das marcas icônicas da companhia, todo mundo pensa na marca Sprite, pensa no tom verde, e a gente lá atrás tomou uma decisão de tirar o verde da nossa embalagem plástica, porque a embalagem transparente aumenta o valor da reciclagem. Não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão tomada em função de forma a fomentar cada vez mais essa cadeia de circularidade. E aquela garrafinha PET que eu mencionei no começo, que a gente tentou reduzir da cristal, hoje ela é uma garrafa PET que é 100% feita de material reciclado. Né? Então, acho que isso também é como a gente vai fechando o ciclo da questão de mundo sem resíduos dentro da Coca-Cola. Tá certo. Agora, Luciana, dentro dessa discussão da logística reversa, né, isso existe, por exemplo, em outros países, nos Estados Unidos isso é muito comum, a questão de remunerar o consumidor para que ele leve as embalagens em algum ponto determinado, seja num supermercado, ou num ponto de coleta qualquer. Isso é uma tendência que deve crescer aqui no Brasil ou não há muito espaço para isso? Acho que você trouxe um ponto importante, né? Acho que isso daqui vem muitas vezes, né? Ter políticas de reciclagem passa por aliar governo, né, poder público, empresas e sociedade. Então, os países em que, na verdade, isso realmente teve uma aceleração são países que têm políticas por trás, né, que fomentam essa prática e que tornam essa prática institucionalizada. Né? Então, acho que isso
cada vez mais é algo que a gente busca fazer. A forma como a gente tem trazido esse incentivo ao consumidor na prática, a gente traz dentro do produto reciclável aqui no Brasil, retornável aqui no Brasil, ele é um produto que é mais em conta do que o produto que a gente fala que é, né, do não retornável. E, portanto, esse incentivo já está embutido no produto, a gente entendeu que isso é uma forma mais fácil de promover a retornabilidade, e alguns outros países eles preferem dar um incentivo para o retorno da garrafa vazia, né, que é um incentivo para a reciclagem, não necessariamente um incentivo para a retornabilidade, como é o caso da Alemanha, por exemplo, que é um país referência nesse incentivo. Então, a gente também se adapta ao contexto de cada país, e aqui, no caso brasileiro, a gente entendeu que a retornabilidade é uma forma da gente, inclusive, trazer uma atratividade financeira e entregar isso para o consumidor também na ponta. Tá certo. Agora, ainda dentro da questão ambiental, né, eu queria entender, Luciano, como que está hoje, em termos de energia, né, que, claro, as fábricas precisam de energia para funcionar, o quanto já está sustentável, vamos dizer assim, as fontes de energia que abastecem as fábricas de vocês? Não, legal, acho que você trouxe tema bastante importante, claro que, né, a gente entende que tem essas duas pautas que a gente mencionou, são as pautas que a gente tem maior materialidade, quando a gente fala de água e resíduos, mas, né, estamos, inclusive, falando de rumo à COP, e, portanto, a pauta climática sendo uma agenda super importante para nós, né? Então, dentro também das nossas metas de redução, né, de pegada climática que a gente tem como companhia, e a gente trabalha isso como sistema, né, em conjunto com cada um dos nossos engarrafadores, tem um conjunto de ações para eficiência energética dentro das fábricas, né? Então, é o caso de uso de energia. Aqui no Brasil, a gente tem a sorte de ter uma matriz energética que menos impactante. Para além disso, a gente tem as iniciativas que estão para fora também, né? Que são as iniciativas que têm a ver, por exemplo, com toda a parte de transporte, e nesses casos, a gente tem metas também de redução e que estão sendo feitas nesses 3 pilares, né? De fábricas, de logística e também, né, do eficiência dos refrigeradores que acabam contendo os nossos produtos na ponta. Então, são nessas 3 pautas que a gente trabalha a agenda energética. Tá certo. Agora mudando já de letra, né, indo para o S, para o social da sigla ESG, claro, você já disse, né, da questão dos catadores, né, que tem todo o impacto social importante dentro dessa cadeia da reciclagem. Agora, fora isso, tem outros exemplos que a Coca-Cola atua aqui no Brasil, de impacto social positivo, no caso? Não, bacana. Eu acho que você falou, é importante, e o tema de catadores a gente até trabalha de uma forma, a gente entende que a agenda, o S e o E têm que andar juntos, né? Claro, e não em detrimento de outro. Então, ele é um exemplo, mas a gente tem casos também de causas que a gente tem também dentro da agenda S. Acho que a principal delas é empoderamento econômico, e aqui isso acontece de algumas formas, né? Aqui no Brasil, a gente está presente em mais de 1 milhão de pontos de venda, então você imagina o número de pequenos empreendedores que, na prática, vendem nos produtos e dependem daquilo para o seu dia a dia. E a gente tem um conjunto de programas de fomento a esse empreendedorismo, como Coca-Cola dá um gás no seu negócio, e que busca qualificação, e inclusive em temas, né, como gestão sustentável do seu negócio. Então, acho que isso é um pilar que a gente tem trabalhado de forma importante. Além disso, a gente tem o Instituto Coca-Cola, que é focado na empregabilidade dos jovens, né? A gente entendendo que isso é uma pauta tão importante para a sociedade, e a gente, ao ter acesso não apenas a esses mais de 1 milhão de pontos de venda, também a todos os grandes varejistas do país, que são os principais empregadores, é um do setor que mais emprega, a gente fazer um trabalho em conjunto com a capacitação desse jovem e conexão com o mercado de trabalho, para a gente entendeu sendo uma pauta prioritária, e já temos aí mais de 500 mil jovens qualificados, né, através desse programa, com a ambição aí de estar chegando até 5 milhões em 2030.
Então, isso daqui são duas pautas importantes, e além disso, a gente também trabalha pontualmente algumas regiões em projetos de combate à fome. A gente tem projeto, né, de longa data com a ação da cidadania, e também a gente apoia múltiplos projetos que também trabalham nessa pauta. Então, o empoderamento, além do trabalho com os catadores, que estão mais no pilar ali do mundo sem resíduos, esse trabalho junto à empregabilidade de jovens, empoderamento econômico e combate à fome são pautas prioritárias para nós nesse pilar S do ISD. Nossa. E no caso do G, a questão de gênero, né, que é tão cara a vocês, a Coca-Cola, isso tem avançado, você acha, Lucina, dentro, claro, da companhia? A gente se orgulha de ter aqui, né, globalmente, mais de 40% de mulheres. Aqui no Brasil, esse número já é mais próximo dos 50%, em posições de liderança. Então, acho que, sem dúvida, é uma pauta cara para a companhia, pessoalmente para mim, também como mulher líder à frente da companhia no Brasil. E isso é uma pauta que a gente continua evoluindo, que a gente apoia um conjunto de iniciativas, não apenas dentro da empresa, mas também, né, de uma certa forma, apoiando a evolução dessa causa nas demais empresas, junto aos nossos parceiros, e temos orgulho de onde a gente está, mas sempre tem muita coisa para fazer quando se pensa em pauta de gênero. Então, a gente também está, até aproveitando o tema, a gente é um patrocinador histórico da Copa do Mundo, e também está começando já a se preparar para receber a Copa do Mundo Feminina em 2027. E a gente também está super, super feliz de seguir essa parceria, apoiando né, a equidade de gênero em suas múltiplas causas e interpretações. Para quem não acompanha muito o esporte, a Copa do Mundo Feminina de Seleções vai ser disputada aqui no Brasil em 2027. Exatamente, a gente quer ajudar a apoiar também essa agenda de gênero dentro do esporte, como Coca-Cola e como grande patrocinador. Agora, se a gente for pensar, claro, na sigla como um todo, né, no ESG ou ESG, quem pode escolher aí o inglês ou o português, a gente tem, claro, toda essa discussão, e já amarrando um pouco também com a reunião climática da ONU que vai acontecer em Belém do Pará em novembro, a gente tem sempre esse debate de que até que ponto a sustentabilidade fecha a conta, né? Porque é claro que é disso que se trata também, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, de todos esses projetos, seja de governança, na questão social, na questão ambiental, sempre tem esse debate que a conta precisa ser fechada. E, assim, sustentabilidade aqui no Brasil é um negócio viável ou a gente tem alguns gargalos aí muito imediatos que precisam ser destravados, na sua visão? Não, é claro que ela não é fácil, né? E sustentabilidade para cada um dos setores representa e significa coisas diferentes, né? Então, acho que para a gente, né, dado as nossas agendas que a gente acabou de mencionar para você, a gente entende que também entregar valor para o consumidor e tornar a sustentabilidade acessível é algo que faz parte da forma como a gente pensa o nosso negócio. Então, como eu comentei para você, a gente, né, trabalha na retornabilidade, acessibilidade com sustentabilidade. É a forma como a gente fala dessa pauta. E isso é uma nossa forma de democratizar a sustentabilidade, que em múltiplos setores é visto como produtos, às vezes, caros, pouco acessíveis, etc. Então, acho que isso é uma forma de trabalhar que a gente acredita ser interessante. Mas, claro, que você tem N questões de poder público que poderiam também ajudar a acelerar essa pauta, né? A gente falou sobre esse fomento à indústria de reciclagem, para dar um exemplo, né? A gente entende que, né, empresas, em países que têm, né, políticas mais claras sobre responsabilidade do produtor, por exemplo. Pequenos, médios e todo mundo, né? Exato, porque a gente garante que todos atuam nessa mesma pauta versus ter, né, apenas algumas empresas que têm acordos, né, voluntários dentro de cada um desses temas. Então, isso são formas de promover esse fomento, porque a cadeia de reciclagem ela demanda investimentos.
né? Ela demanda investimentos, profissionalização, tecnologia. Então, como que você faz isso num contexto que, eventualmente, é mais barato você comprar o insumo virgem do que o insumo reciclado, porque a carga tributária dos dois é diferente. Então, você conseguir ir tirando essas travas que você tem, né, que na prática são dificultadores para empresas que querem investir na pauta, sem dúvida são formas de abrir. E eu acho que para isso que existe uma COP, né, para que esses diálogos aconteçam e que para todo mundo que tem esse olhar de ter um impacto positivo, né, entenda o papel de cada um dos atores e uma agenda que é uma agenda comum, uma agenda de todos nós. E é uma agenda, Luciano, não sei se você tem essa visão, que é meio inegociável, né? Não tem mais retorno. Tudo bem, é claro que quando a gente vê, por exemplo, o que ocorre nos Estados Unidos, o presidente Trump assumindo e querendo rasgar literalmente alguns acordos e tal, tem todo esse ruído sobre o tema. Mas dentro do mundo corporativo, né? Principalmente, e essas conversas que estamos tendo aqui no Estadão toda semana mostram bem isso, é Sim. uma pauta que não tem mais retorno, né? Eu acho que o setor privado está maduro o suficiente para avançar cada vez mais nessa questão da sustentabilidade, claro, com todas as peculiaridades que cada, por exemplo, a questão siderúrgica, por exemplo, é muito mais complexa do que outras áreas. Mas, enfim, não sei se você tem também essa visão, vamos dizer assim, até certo ponto otimista, né? De que a sustentabilidade é uma pauta que realmente não tem mais retorno. E está cada Não, vez mais prioritária, né? No dia a dia de uma companhia como a de vocês, né? sem dúvida, eu acho que assim, a gente tem que também ver empresas que têm uma escala global, como a Coca-Cola e como tantas outras que provavelmente já tiveram aqui no programa, tem um papel de responsabilidade, inclusive, de promover o ambiente de negócios que a gente quer ver no futuro. A mudança que a gente quer nunca é fácil, né? E claro que sempre, né, tem a questão de o que você consegue fazer mais rápido, menos rápido, o que o contexto de negócios te permite evoluir, mas é uma agenda inegociável. Na nossa visão, a gente sempre fala a palavra crescimento junto com sustentável junto. A gente acredita no crescimento sustentável, a gente acredita num crescimento que traz, né, em conjunto, sociedade, meio ambiente, e que realmente consegue ter uma agenda que é positiva para todas as partes. Então, por isso, eu tenho essa visão ainda otimista que, né, a gente tem muito mais atores que, sim, acreditam num crescimento econômico aliado à sustentabilidade, do que o contrário, né? Então, acho que é natural que você tenha pautas e momentos para discutir, entender quais são as travas que nos impedem de acelerar essas agendas, mas acho que é uma agenda que não tem retorno, e aí a gente tem que buscar acelerá-la a cada dia e a cada ação que a gente toma como gestores também no dia a dia. Tá certo. E aí, Luciana, claro, esse crescimento sustentável que você está falando, né, no caso específico de vocês, precisa de um entendimento muito preciso do consumidor, né, do varejo como um todo, né, porque é onde vocês estão, Sim. claro, mais presentes. E aí a minha curiosidade em relação a isso é até que ponto hoje a tecnologia, né, inteligência artificial, essas ferramentas, esses instrumentos todos, estão funcionando aí no dia a dia de vocês para vocês entenderem o consumidor, enfim, entenderem o varejo aqui no Brasil, principalmente, como um todo. Não, claro, acho que tecnologia a gente pode pensar de várias formas, né? Como eu comentei, vai desde o momento que você desenvolve uma embalagem, né? Acho que isso e faz toda uma inteligência ali com ferramentas avançadas que antes não existiam para fazer testes virtuais de estresse da embalagem para promover uma embalagem mais leve, portanto, com menos consumo de plásticos, até você realmente ter a inteligência de capturar e ler dados do consumidor. A gente tem, por exemplo, né, uma iniciativa de entender com o consumidor o que eram os principais temas que eram relevantes para ele do ponto de vista de sustentabilidade, porque ela pode ser interpretada de formas diferentes para diferentes pessoas, né? Para uma pessoa você garantir que aquele produto tem, né, tem o nosso suco, por exemplo, que é feito de uma agricultura responsável, versus alguém que entende que isso tem mais a ver com ser uma embalagem 100% feita de produto reciclado, né? Então,
como que a gente consegue entender o que é sustentabilidade para o consumidor, de forma não apenas a oferecer isso para o consumidor, mas também de ajudar a trazer informação para o consumidor fazer escolhas melhores também ao longo do tempo. Então, isso a gente faz muitas vezes com ferramentas de social listening que estão cada vez mais avançadas, né? E tentando usar cada vez mais ferramental de inteligência artificial ou também de outras formas de monitoramento de consumidor que a gente tenta trazer para o nosso dia a dia também. E trazendo isso de volta, às vezes, né, através das experiências que a gente provê para o consumidor, também trazendo de volta essas tecnologias, embutindo elas no dia a dia do que a gente faz. Então, dando um exemplo, a gente há anos está presente lá no Rock in Rio, né, como sendo das marcas patrocinadoras, tem uma presença super forte no festival, porque é um momento bem bacana e importante de conexão das nossas marcas com o consumidor jovem, e a gente também aproveita para, como parte disso, né, criar lá, por exemplo, um nosso espaço, que era o Coke Studio, 100% via energia verde, e que parte dessa é gerada na pista de dança, por exemplo, que realimenta a eletricidade utilizada, né, nessa pista de dança, e é uma forma de você conscientizar também quem está lá sobre essa pauta, né? Então, a gente tenta ir aliando as nossas iniciativas que têm a ver com o consumidor, com como que a gente também usa esse canal de diálogo que a gente tem de consumidor para falar de sustentabilidade também. Agora, dentro dessa questão aí que você falou, Luciana, da questão dos jovens, né? A gente tem toda essa discussão hoje da alimentação mais saudável, né? O debate dos ultraprocessados, enfim. A questão do refrigerante, por exemplo, chega a ser uma preocupação desse segmento de consumo? Vocês, de alguma forma, isso preocupa vocês ou não? Acho que a gente se considera cada vez mais uma empresa total de bebidas. Então, o nosso papel, como sendo líder da indústria de bebidas não alcoólicas, é trazer opções para o consumidor fazer suas próprias escolhas. Acho que isso passa por, dentro do refrigerante, quem adora o sabor da Coca-Cola, mas, por exemplo, quer fazer uma redução do consumo de açúcar, você tem a opção zero. Passa por também trazer opções de produtos. A gente tem sucos com a marca Del Valle, água aqui no Brasil com a marca Cristal, a gente tem, né, os isotônicos com a marca Powerade, tem, né, bebidas à base de soja com a marca Des. Então, isso a gente acredita muito que essa opção e escolha de consumo tem que estar na mão do consumidor, sempre com o olhar de como que a gente coloca sempre opções que são seguras para o nosso consumidor e que tem o sabor incrível que uma companhia como a nossa tem a obrigação de entregar, e é o que fez parte da história de sucesso da companhia até hoje. Tá certo. E a Coca-Cola de vidro é mais gostosa que a de lata, não? É o que dizem, é o que dizem. Você sabe que a gente tem até uma campanha que fala isso, de tanto que as pessoas repetem. Então se é a que você gosta, eu inclusive digo que ela é a nossa embalagem que pode ser reutilizada mais vezes. E, portanto, ela também é uma escolha mais sustentável. Tá certo. Bom, Luciana, a gente está chegando, infelizmente, no final do nosso tempo, né? Passou rápido aqui a nossa conversa, foi muito legal, muito interessante. E eu estou fazendo essa pergunta no final para todos que estão passando por aqui. O que a cidadã, vamos dizer assim, Luciana, né, espera de uma reunião dessa como a COP30 que vai ocorrer aí em Belém, né? Qual a expectativa? Claro, pensando aí em sobrevivência, tanto da nossa espécie quanto do planeta Terra, né? Qual que é a expectativa que uma reunião dessa desperta em você, Luciano? Legal. Bom, acho que como cidadã e cidadã brasileira na COP que vai acontecer no Brasil, né? Porque eu acho que eu tenho acompanhado a COP à distância, né, em outros momentos, mas acho que trazendo ela para o Brasil, para a Amazônia, acho que gera uma conexão muito maior também com a gente como cidadão brasileiro, e da importância de trazer essa pauta para o centro das decisões. Então, minha expectativa é que a COP traga um espaço de diálogo, né? Eu acho que isso é um tema que o mundo precisa cada vez mais, né? De retomar o diálogo, e como que isso pode ser feito ouvindo todas as partes, né? Então, realmente trazendo para a mesma mesa
governos, né, instituições, sociedade civil, empresas, para que cada um escute o lado do outro e a gente tenha essa, né, uma evolução em agendas comuns em prol né, do meio ambiente, realmente reduzindo o nosso impacto climático. Então, acho que isso é super importante. Eu, como, né, brasileira e como cidadã brasileira, acredito nesse espaço de diálogo. E mais que isso, né, acho que também como a cidadã brasileira representando a Coca-Cola Company nesse contexto, né, a gente acredita e na oportunidade de deixar um legado para a nossa Amazônia também, né? De uma certa forma, a COP está sendo lá de forma simbólica, mas é importante a gente estar deixando esse legado, e por isso que a gente está investindo também dentro do escopo da COP Belém, apesar da gente já estar presente na Amazônia há mais de 35 anos, né, com ações de impacto, a gente também tem reforçado ações em torno de capacitação do pessoal que vai estar lá recebendo tantos estrangeiros da COP. A gente está atuando através do Instituto Coca-Cola, né, na capacitação em inglês, né, desse grupo. Então, realmente um investimento bem bacana em conjunto com o governo do Pará. A gente está também atuando na agenda de reciclagem, né, um estado tão distante, né? Como que você faz para chegar, né, o que é o plástico que a gente coleta nos centros de reciclagem que muitas vezes estão distantes? Então, a ideia é a gente estar fazendo um investimento numa fábrica de flake no estado do Pará, para também, né, estar fazendo, né, a melhoria desse processamento e aumento das taxas de coleta, porque você aumenta o valor do produto quando você diminui o custo logístico. E também a gente quer deixar como legado uma ação de combate à fome, né? A gente está investindo na criação de cozinhas solidárias em conjunto com a Ação da Cidadania, que vai fornecer alimentos para os voluntários da COP, que fica como um legado também para o local. Então, acho que com essas ações, eu acho que, assim, eu como cidadã, eu tenho orgulho, né, como acho que a gente está fazendo, deixando esse legado, mas também eu acredito que é um momento de trazer esse lado social mais integrado com o lado ambiental também. E ter isso acontecendo no Brasil, na Amazônia, vai também trazer à tona a importância de aliar a agenda ambiental com a agenda social para as comunidades vulneráveis também. Então, acho que essa é a minha expectativa, que seja uma COP muito importante com impacto global, mas que também com impacto local positivo. Tá certo. Bom, Luciana, muito obrigado, então, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer tê-la aqui na nossa série especial Era do Clima, rumo à COP30. Muito obrigada. Bom, gente, então essa foi a conversa com a Luciana Batista, né? Ela que é presidente da Coca-Cola para o Brasil e Conisul. E claro, até a COP, né? Esse é o nosso compromisso. Toda semana um executivo, uma executiva importante do cenário nacional estará aqui no Estadão conversando com a gente. Então fique ligado nas nossas redes sociais, no site, no jornal, porque a cobertura da COP aqui no Estadão será especialíssima até o mês de novembro, tá bom? Então fiquem bem, até a próxima. Tchau.